Bom dia, bem-vindo a mais uma conversa com o presidente. Uma conversa dessa, amigo. Olá, minha gente, bom dia. Bom dia, mais uma conversa com o presidente. Meu amigo, hoje, você que está no YouTube, e a gente agora está no TikTok também, tá certo? Vamos aí fazer uma análise sobre o que o presidente Lula falou desse conversa com o presidente desse dia de hoje, tá certo? O dia de hoje, que para quem mora na Amazônia e para quem mora também nas regiões amazônicas, ela é vamos colocar assim, algo que a esquerda está colocando como algo fundamental. Então, eu peço para você que você já curta, já comente, para que a gente possa bater esse papo aí desse react, que é aí a fala do Lula nos Diálogos da Amazônia, que é um evento que está tendo aí, sendo colocado pela pessoal pelos canhoteiros, para que eles possam aí falar sobre o que é a Amazônia dentro da Amazônia, coisas que eles não sabem o que é, de verdade. Olha só, eu quero já te convidar para te curtir, compartilhar a live aí com a gente, para que a gente possa bater esse papo legal, bacana, pai d'égua, aqui dentro da nossa transmissão, tá certo? Vamos falar sobre o que ele falou agora. Comércio e negócio entrou, valeu, comércio, valeu, Lauro Lim. Tá chegando com a gente aqui o Dimas Breve, valeu, Dimas, obrigado pela sua participação aqui. A Aline também tá com a gente. Fica com a gente aí, porque a gente vai falar, valeu, Zé Orlando, a gente vai falar sobre o que o Lula falou aqui dentro do Conversa com o Presidente hoje, tá certo? Desse dia 8 de agosto de 2023, ele que está aqui em Belém do Pará, aqui na Amazônia, para o tal dos Diálogos da Amazônia. Vamos lá, vamos começar com ele aqui. Vamos ver se o áudio está bacana. Vocês estão vendo aqui pelo fundo aí, nós estamos em Isso. Belém do Pará, Belém do Pará, um isso. ponto histórico de importância amazônica, não simplesmente Áudio muito ruim, viu? Áudio muito ruim de lá. Da América do Sul, mas na verdade do planeta inteiro. Áudio muito ruim. Presidente, realmente é uma ocasião muito especial esse encontro, são 2 dias, hoje e amanhã, né? Com os outros 7 países que têm parte também da Amazônia. Mas antes da gente chegar bora lá. do encontro em si, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse começo da sua viagem pela Amazônia, que começou lá em Parintins, ainda da semana passada. Titio Marcão, um abraço. Osmar, valeu, Evaristo. Santarém. E foi uma questão de ver... Gente da melhor qualidade. TikTok, valeu, TikTok. As pessoas realmente, na Amazônia, muitas vezes não tem aquela coisa que a gente acha mais básica, né? Olha, primeiro, esse encontro que não vai começar hoje, amanhã. Esse encontro aqui já começou antes. Repara que o Lula não dá nem bom dia. Bom dia, muito obrigado. Ele já chega já no doce. Porque por aqui passaram centenas e milhares de pessoas que foram discutir, representando o movimento social organizado. A informação que eu tenho é que por aqui já passaram mais de 27 mil pessoas discutindo a questão. Isso é verdade. Discutindo a questão. 27 mil pessoas discutindo a questão da Amazônia. Tá certo? Presta atenção aí. 27 mil pessoas. O que é 27 mil pessoas pelo tamanho da região amazônica? Abraço a todo mundo que tá chegando gente aí. Valeu, Paulo. A questão indígena, a questão da terra. Ou seja, esse encontro, na verdade, eu acho que é um marco. Eu, se entendo um pouco de política, poderia te dizer que a história entendo um pouco de da defesa palhaço. da Amazônia, da defesa da floresta, da questão da transição ecológica, vai ter 2 momentos, antes e depois desse encontro. Porque esse encontro é a coisa mais forte já feita em defesa da questão do clima. Mas eu fui a Parintins dar sequência à inauguração do programa dos cantores e também uma união que vai de Tucuruí até... Luzia, valeu, Luzia, abraço, valeu, Isa. Terminando a Martelo do Brasil, colocando o tá chegando com a gente aqui. Douglas. E depois vamos recuperar. Valeu, Paulo, um abraço para ti também. Que foi inaugurada por Fernando Henrique Cardoso, a chave de Fidel Castro, que está totalmente... Valeu, João. Vamos recuperar. Mário, valeu, Mário. Fazer uma ligação entre a América do Sul e o Brasil. E depois eu fui fazer um passeio no Rio Tapajós. Ele foi fazer um passeio no Rio Tapajós aí. Ele foi fazer um passeio no Rio Tapajós. Agora o que ele vai falar? Foi uma coisa fantástica. Eu não tinha noção do que são as praias do Tapajós. Não tinha noção da largura do rio. Claro. Não tinha noção da beleza. E tu não tinha noção também de que, como é uma praia pública, todo mundo pode utilizar. É de todos. E aí chegam policiais para
chegar e dizer, bora, sai, que o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores está chegando. Né? E foi o que aconteceu. Tiraram as pessoas da praia, né? Então não tinha noção realmente disso aí. E para ele poder usar a praia privativa dele. Bom dia, Douglas. Um abraço. Usar a praia privativa dele ali, sem ninguém perturbar. Impressionante essas coisas como acontece. Né? Acontece. Mas pode, porque é o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. Então ele pode. Vai lá. Bora lá, vai. Ou seja, muitas vezes as pessoas querem para outros países. Eu acho que as pessoas, se fossem ao Tapajós, outros dias que eu não pude visitar, claro, as pessoas iriam se encantar. Um abraço, Paulo. Muitas vezes. Depois que eu fiz um passeio, eu fiquei 2 dias no Rio Tapajós. Sim, ficou 2 dias. Depois que eu voltei para Santarém para inaugurar a telemedicina, para inaugurar a Infovia, porque a gente vai ter já 87 bares transitando pela vaga. Valeu, Jair. Um abraço, obrigado. Dentista enfermeira para cuidar do povo que mora às margens do Rio. Esse é um fato inusitado, é uma coisa que foi criada em 2006, ainda no meu primeiro mandato, mas que agora a gente está aprimorando isso. Valeu, Nego. Um abraço. Temos mais... Zelmira chegando com a gente aqui também. Valeu, Zelmira. Eu acho que aos poucos a gente vai colocando a cara no lugar. Eu acho que eu não entendi. Ele veio ligar o Brasil América do Sul. É isso aí, é o que ele está falando aí. É o que ele está dizendo, né? E cuidar da Amazônia, cuidar do... Não, vai falar da Amazônia. Nós temos dito que é o seguinte, o problema da Amazônia não é só ficar... É o que tem embaixo. Embaixo tem gente, tem fauna, tem todo tipo de flora que você possa imaginar, tem muita água, mas tem na Amazônia toda quase 50 milhões de pessoas morando que precisam de ter acesso ao mínimo necessário. Ele não sabe nem o que ele fala. Ele não sabe nem o que ele fala. Imagina uma pessoa que sai do Nordeste com 5 anos de idade, vai para o sul do Brasil, vive no sul do Brasil, cresce, se cria, faz sua carreira política no sul do Brasil e quer falar sobre a Amazônia. Porque a Amazônia tem muitas... É o que tem embaixo com ele. Flores. Pessoas. Claro que tem. Só que o governo americano, o governo dos Estados Unidos, sabe o que tem debaixo de verdade da Amazônia. Por isso que o Elon Musk veio aqui ano passado. Tá entendendo? Porque ele sabe que o Brasil pode ser produtor de lítio. Ele sabe que aqui tem, ele quer bateria. Então são pequenas coisas que ele não tem condições, formação intracromossomial específica para poder entender, porque já não está mais nem na idade e porque nunca estudou para isso. Então bora lá. Para sobreviver. Então, desta viagem, eu vim aqui para Belém. Para Belém fazer essa conversa com você. E daqui a pouco nós vamos abrir um encontro com a presença de 8 presidentes, mas a presença da República Popular do Congo, da República do Congo, do primeiro-ministro do ministro da Indonésia, tem gente da Holanda, tem gente da Noruega, tem gente da Alemanha, tem gente da França, ou seja, para fazer. Congo, República Democrática do Congo. Eu fico me perguntando o que o Congo tem para oferecer ao Brasil. O que a República Democrática do Congo tem a oferecer para a Amazônia? Eu fico me perguntando. Aí tu diz, a Holanda também, Magai falou da Holanda, né? A Holanda pelo menos tem dinheiro. Né? Não tem mata, não tem mais nada, mas tem dinheiro. Né? Agora, o que esses países vêm fazer aqui? É a pergunta que eu faço. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender, porque existem tantos problemas que nós, aqui na Amazônia, sabemos como resolver, mas não. Precisa pegar pessoas de fora para resolver um problema que nós sabemos resolver. Dorme com essa, velho. Tem um encontro que vai marcar definitivamente a questão da discussão sobre o clima. Aqui a ideia é que a gente sair daqui preparado para, de forma unificada, todos os países que têm floresta ter uma posição comum nos Emirados Árabes, na COP28, e a gente mudar a discussão. E quando for 2025, todas essas pessoas que defendem a Amazônia, que falam da Amazônia, mas que não sabem o que é a Amazônia, terão o direito, o prazer de ver a Amazônia ser de
que é isso que tanto encanta o mundo? Tá vendo aí? Ele mesmo sabe. Agora ele falou. Ninguém sabe o que é a Amazônia, bicho. O mundo tá com ele. Realmente, o mundo petista tá com ele, porque ele não é levado a sério por ninguém, diga-se de passagem, né? Então, o que eu quero te dizer é que ele próprio sabe que o mundo não sabe o que é isso aqui, cara. Muitos de vocês que estão aqui na live, talvez sejam do Sul, você que está na live diz aí, mano, eu sou daqui do Nordeste, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, eu sou daqui do Ceará, do Mato Grosso, mas muita gente que fala da Amazônia, eu tiro porque eu estive dentro das aldeias indígenas da Amazônia, eu fiz a minha dissertação de mestrado baseado em algumas situações dentro da Amazônia aí, com um grupo de estrangeiros aqui onde eu trabalhava junto com os caras e tal. E os caras não sabem o que é isso aqui. Eles não sabem. Aí eles propõem situações que nós sabemos que não é viável, mas como eles têm o real, como eles têm o tal do conhecimento científico, como eles têm as universidades bancando tudo, e as nossas universidades são sucateadas, sabe o que acontece? Eles acabam tomando conta daquilo que é nosso, daquilo que é meu, daquilo que é teu. Porque não é porque eu sou nortista, que eu estou aqui no norte, que eu não vou dividir, claro, a Amazônia com o sul do Brasil. É o Brasil, apesar de eu ter passar a pensar de algum tempo para cá que algumas situações têm que ser revistas com relação à territorialidade do Brasil. Mas tudo bem, vamos continuar aqui com o Lula. Esse encanto, claramente, o senhor está dizendo aí dessas praias maravilhosas do Tapajós. Agora, para quem é pobre, muitas vezes a natureza fica distante. Né? Isso, muitas vezes a pessoa não tem acesso a um lugar bonito, a um lugar que dê para a gente, como ser humano, né, e ao mesmo tempo inserido na natureza, aquele prazer da sombra da árvore, da flor, da água, do rio, enfim. Agora, o Shoa, deixa eu te falar, o Shoa. Tu falou assim, começaste assim, para quem é pobre, ele não pode dar os prazeres e tal e tal. Me responde uma coisa, cara. O ribeirinho, que mora aqui às margens do rio Tapajós, do rio Guamá, o ribeirinho que mora às margens dos rios amazônicos, ele não vive isso, ele também é pobre, ele não vive isso, Shoa. Tá vendo? O cara pensa, ele não pode ter o acesso a uma sombra, o acesso a praias, a água, a peixe. Tá entendendo? Então, quer dizer, é esse pensamento que as pessoas vêm para cá, achando que só porque o critério de pobreza, o estereótipo de pobreza que tu tem aqui, é o estereótipo de pobreza da cidade grande. É o cara que não pode. Mas tem gente pobre que não tem recursos financeiros necessários, suficientemente altos, que moram dentro da Amazônia, como os próprios ribeirinhos, que usufruem de tudo isso que ele falou que o pobre não usufrui. Vai entender um negócio desse. Foi muito diferente para o senhor. Quando o senhor era pequeno, o que era natureza? O que era. Meu Deus, ela vai falar da. Vou te dizer onde é. O divertimento que eu tinha quando eu tinha 7 anos era catar tanajura. Sabe? Quando chovia, a gente ia ficar pegando tanajura. Para comer tanajura. Você não sabe o que é tanajura, sabe? Aquela formiga. Sim, a gente pegava, fritava e comia. Aquilo era uma coisa extraordinária. Mas a gente não tem noção. A verdade é que as pessoas que moram, sabe? Olha, Maria, um abraço, obrigado. Muita gente pobre, muita gente que vive de pesca, muita gente que vive de carne, muita gente que vive, sabe, de trabalho manual, trabalho artesanal. Tem muita gente que vive trabalhando, colhendo castanha, colhendo, sabe, fazendo qualquer coisa. Agora, são pessoas pobres, mas são pessoas que vivem no mundo muito melhor do que o mundo que a gente vive no grande centro urbano, apinhado de gente de carro. O dado concreto é que é preciso levar essas pessoas as oportunidades de estudar, de ter acesso à educação, essa pessoa ter acesso ao lazer, essa pessoa ter acesso a uma boa qualidade de saúde. E é para isso que a gente foi fazer essa inauguração do Bar Escola, que é uma coisa excepcional. Agora eu fico me perguntando, e você deve se perguntar também. Ele falou assim, a gente precisa levar a escola, a gente precisa levar saúde, a gente precisa levar condições necessárias para que essas pessoas que moram em lugares longínquos possam ter uma qualidade de vida. Sabe o que eu fico pensando? E você que está na live, você vai pensar comigo aqui. O cara passou
8 anos no poder. 8. A Dilma passou mais 6 e ele aqui no cangote dela. Aí eu fico me perguntando, meu amigo, por que não levou? Porque sempre existiu ribeirinho, sempre existiu gente que mora em lugares longínquos dentro da Amazônia. Sempre existiu isso. Não é de agora, não é de ontem, de hoje, ou de amanhã. Mas ele fala como se ele nunca tivesse tido a oportunidade de governar o Brasil. Como se ele nunca tivesse tido a oportunidade de levar o Brasil, levar a saúde para o ribeirinho, de comandar o Brasil da maneira que ele quer, que ele acha viável, de levar realmente a saúde, a educação, a escola e tudo necessário para dar essa qualidade de vida para essas pessoas. Ele fala como se ele nunca tivesse governado um país, sendo que ele governou 8 anos e fechou-se os olhos para isso. Fechou-se os olhos para isso. Me responda você aqui. Que grande obra, que grande investimento o governo do PT fez nos 16 anos que ele ficou com relação à Amazônia. Que grande obra, que grande coisa maravilhosa que ele fez por aqui. Absolutamente nada. Nada marcou nós amazônidas aqui, porque nunca se preocuparam com isso. Estão se preocupando agora porque é uma pauta que foi imposta e eles estão levando o goela abaixo, porque o Lula nunca teve nem aí para isso, rapaz. Eu, particularmente, estou convencido de que é preciso o Brasil conhecer essas coisas para que a gente possa se contrapor à destruição. Ou seja, não é possível alguém imaginar que é possível fazer garimpo perto do Rio Tapajós, e que é possível poluir aquela água, que é possível jogar mercúrio. Não é possível. As pessoas têm que saber que é proibido fazer isso e que não podem fazer isso. As pessoas têm que saber disso. Então, nós vamos trabalhar com muita força. Eu vou terminar muito mais vontade de falar o seguinte: olha, a água em pé, os rios limpos, é uma necessidade da população, sabe, que mora nessa região e da população que mora a milhares de quilômetros de distância. Deixa eu falar aqui, ó, o Wilson. Um abraço, Wilson. Olha, nós mudamos o governo, o novo governo também não levou. Deve estar falando do governo do passado, né? Do governo do Bolsonaro. É verdade, também não mudou. Mas leve em consideração, tu tem um discurso, tu tem um período de 16 anos, né? Com esse discurso. E aí, tu é eleito com esse discurso e tu não faz nada para esse discurso, para mim é vazio também. Agora, se tu levares em consideração que o governo passado, o governo do Bolsonaro, ele foi o governo que mais legalizou terras indígenas no Brasil. Mais legalizou terras indígenas no Brasil. Além do fundiário. Quer dizer, o cara não prometeu nada disso. Não prometeu nada disso. Mas ele, de alguma maneira, ele foi lá e deu a sua contribuição para as terras que estavam ao bel prazer dos garimpeiros, como ele acabou de falar. Então é mais ou menos isso. Porque nós temos o direito de cuidar, preservar, compartilhar com os outros e não podemos permitir que haja destruição. Por isso é que nós vamos ter mais Polícia Federal, vamos ter mais Forças Armadas, cuidando das nossas fronteiras, combatendo o narcotráfico, combatendo o garimpo ilegal, combatendo os madeireiros ilegais. Ou seja, quem quiser trabalhar com madeira, faça uma plantação de madeira, compre uns alqueires de terra degradada e planta o que quiser, e corte e faz o que quiser. O que não dá é para você permitir que as pessoas destruam aquilo que não é deles. O cidadão vai numa floresta e vai cortando as coisas, tem que pedir licença, vai. O cidadão destrua aquilo que não é dele. Cara, deixa eu te falar um negócio. O Lula, nos 16 anos, ele conseguiu destruir algo que não era dele. A Petrobras. Ele conseguiu destruir o futuro das gerações. Que era o quê? Através dos investimentos que essas estatais poderiam dar ao país. Aí ele saqueia. Aí ele vem com um discurso retórico, falacioso, um discurso que a gente sabe que é só da boca para fora, dizer, porque o cara vai e destrói aquilo que não é dele. Tá de sacanagem com a minha cara. Tá de sacanagem com a minha cara. O Bolsonaro saqueou a Amazônia da onde? O Bolsonaro saqueou a Amazônia aonde? Me diz um dado que o Bolsonaro tenha saqueado a Amazônia. Me dá um dado aí. Não tem. Agora, esse tipo de discurso de dizer que nós não podemos destruir aquilo que não é nosso, o cara acabou com o país, roubou o dinheiro que é teu, que é meu, que é da nação.
foi preso, foi condenado, depois descondenado por uma manobra judicial. Porra, aí o cara vem com... Eu não tenho mais condições de discutir com gente que não consegue ouvir o óbvio e ver o óbvio. É ver o óbvio isso. Tu não pode ter um tampão na tua cara e dizer, porra, realmente ele é maravilhoso. Não é assim que funciona. Só tu olhar o histórico da coisa, pô. Quando sem pedir licença, vai pegando minério sem pedir licença, não é possível. Isso tem que acabar. E ninguém vem advogar de caminho. Os caras chegam aqui dessas ONGs. Olha aí. Os caras chegam aqui nessa... Um abraço, Ana. As ONGs chegam aqui. As ONGs internacionais chegam aqui. Geralmente alinhadas à esquerda. Um abraço, Antônio. Gente da melhor qualidade. Alinhadas à esquerda. Eles chegam aqui. Eles tomam conta de determinadas áreas. Ali fazem as amizades com os nativos dali e tal, e ali começam a explorar e levar as coisas que a gente nem sabe daqui. Meu avô dizia, meu filho, meu avô trabalhava dentro da Amazônia, levando energia elétrica para a cidade do interior, do estado do Pará e do Amazonas. Ele dizia, eu vejo esses caminhões, esses navios jacarés, que ele chamava, né? Navio jacaré, levando água daqui para os Estados Unidos, para outros lugares. Eu vejo, isso ele me contava, né? Que ele já se foi. Quer dizer, então ele vem com esse papo retórico de dizer que isso não existe? Por favor, cara. Defesa da floresta, defesa da Amazônia, defesa do planeta e defesa do nosso direito de... Everton, tu quer falar do desmatamento, do desgoverno? Então tá. Fica aí que eu vou te falar do desmatamento, né? Fica aí. É isso, está falando muito das pessoas que moram aqui, né? Que vivem e que... Deixa eu aproveitar aqui e responder. Wilson, você é a favor de privatizar a Petrobras? Vou te ser franco. Se a gente tem uma privatização de uma estatal que pode fazer com que a concorrência exista e essa concorrência faça com que o preço baixe, não através de canetadas do Estado, eu sou a favor. Eu sou a favor, sim. Entende? Porque aí, para pensar. Tu não sei se tu é do tempo da Telebrás. Não sei se eu sou do tempo da Telebrás. A Telebrás era a empresa de telecomunicação do Brasil. Depois que ela foi privatizada e fragmentada, nós tivemos a oportunidade de ter telefones mais baratos, fixo inclusive, porque era uma fortuna. Nós tivemos a oportunidade de chegar aos celulares aqui. E aí, depois que os celulares chegaram aqui, as pessoas aqui, houve uma queda nos preços dos chips, houve uma queda nos preços da questão das contas telefônicas. Então, tu tens uma possibilidade de levar ao consumidor uma concorrência legal, que é justamente aquela de que, além da oferta e da procura, quem vender mais barato pode levar ou não. Aí vem a qualidade do produto, vem a qualidade, nesse caso, da telefonia, o preço atrelado à qualidade, vai da pessoa escolher. Então, se realmente a Petrobras ela for para que haja de fato uma diminuição dos preços sem interferência estatal para não acabar em inflação e roubo e por aí vai, eu sou a favor sim. Tá, vai. Sobrevivem muitas vezes aqui. E a gente tem uma pergunta naquele quadro da gente, do Povo Quer Saber. O senhor é uma pessoa aqui dessa região também, do Maranhão, e que fala exatamente em nome dessas pessoas que querem se organizar. Porque a gente viu aqui nesses diálogos amazônicos tanta gente querendo participar também e passar a sua mensagem para os líderes que começam o seu encontro. Vou dar aqui para você dar uma olhada. Olha o que o Lula está falando aqui. O povo quer saber. Bora lá, Lula. Quero ver o povo quer saber. Olá, sou Gracinha Donato, da Via Campesina Brasil. Sou do Maranhão. Bom dia, presidente Lula. É um prazer estar aqui conversando com o senhor. Eu gostaria de saber quais são as preocupações e quais são os organismos de participação popular do seu governo para os povos da Amazônia, para os povos da floresta, para os povos organizados. Prazer estar aqui. Eu gostaria... Pergunta montada, hein? Olá, sou Gracinha Donato, da Via Campesina Brasil. Sou do Maranhão. Já Bom passou, dia, bora lá. Lula. É um prazer estar aqui conversando com o senhor. Eu gostaria de saber quais são as preocupações e quais são os organismos de participação popular do seu governo
para os povos da Amazônia, para os povos da floresta, para os povos organizados. Vai, fala, agora. Olha, Garcia, o que não falta, na verdade, é lugar para participar do movimento popular. Um abraço, Chefe. Primeiro porque nós temos um Ministério que cuida de tudo aquilo que se fala. Tem que ter melhor qualidade para a gente aqui. Obrigado. Valeu, Ana Colares. Obrigado pela sua participação. Então, eu tenho o Ministério da Igualdade Racial, eu tenho o Ministério do Direito Humano, eu tenho o Ministério da Mulher, depois eu tenho o ministro-chefe da Secretaria-Geral, que cuida de todas as entidades que participam do Fórum do Governo. São mais de 70 entidades que participam, organizadas. E nós vamos fazer ainda esse ano, o ano que vem, todas as conferências necessárias. O que nós queremos é que o povo esteja cada vez mais organizado, cada vez mais participativo, para que a gente não veja a destruição que aconteceu nesse país. Nós passamos 13 anos construindo coisas e apenas 4 anos eles construíram. Foi sim. Tudo que a gente fez. Agora a gente já reconstruiu as coisas que nós tínhamos que reconstruir, que significava inclusão social, que significava preservação ambiente. Até a transposição do Rio São Francisco, né? Que o Bolsonaro ele terminou e tu foi lá e cortou porque não era para ter terminado. Então não era para ter terminado, então você vai lá e vai destruir agora para poder, porque não era para ter terminado, viu? Não era para ter destruído. Agora a gente vai destruir. Não dá para você, Garcia. Só o IBAMA tinha 1.700 pessoas quando era presidente da República. Quando nós votamos isso aqui, é de 700 pessoas. Com 70 pessoas não tem capacidade de fiscalização, não tem capacidade de acompanhamento do projeto. Então nós precisamos ter consciência. É o Estado inchado, cada vez mais. Valeu, Ana, obrigado. Pessoas adequadas, em quantidade adequada. Vou responder essa pergunta aqui. A única coisa que o Bozo fez foi doutrinar um monte de trouxa. Não tem nem nome aqui, deve ser fake, mas vou lá te responder. Cara, doutrinar um bando de trouxa. Tu usaste aí três palavras, né? Doutrinar, 2 palavras. 3. Doutrinar um monte de trouxa. Quando tu escreves isso, eu vou te dar uma palavra só, uma frase que o Lenin disse. O Lenin, idiota útil. É esse idiota útil que o Lula usa. Que o Lula usou. Porque quando tu usa doutrinação, tu diz o quê? Uma doutrinação a partir de quê? A doutrinação do Lula é ideológica, socialista / comunista. Está dentro da escola, está dentro da universidade. Te falo porque eu sou professor e eu sei, combato o sistema. Então não vem falar de doutrinação para quem não sabe, para quem entende, porque tu não entende do que tu tá falando. Então fica muito difícil a gente debater com gente que não só sabe falar aquilo que ouve. Aí é fácil. Adequada para que a gente possa continuar fiscalizando esse país. E o movimento popular, para nós, ele será a vanguarda e o instrumento da execução das nossas políticas públicas. Por isso, Garcia, você vai ter muito mais serviço do que você imaginava, porque vai ter muita coisa que o movimento popular fazer no Brasil para que a gente possa... Movimento popular que ele está falando, eu te pergunto, cara, que tipo de movimento popular nós temos no Brasil hoje? Que movimento popular tem? Não tem. É um punhado de gente aqui financiado pela esquerda que acha que manda em alguma coisa. É aquilo que eu acabei de dizer ainda há pouco. Um monte de gente vem aqui, fala da Amazônia, para a Amazônia, sem ouvir quem de fato mora aqui, pô. Construir os alicerces da democracia nesse país. Presidente, uma das dificuldades históricas sobre a conversa de meio ambiente é que muitas vezes as pessoas mais pobres se sentiam distantes desse tema. Né? Brincavam, digamos assim, era uma brincadeira, mas com um fundo de verdade, que o pessoal do meio ambiente estava falando do fim do mundo e as pessoas estavam preocupadas com o fim do mês. Como exatamente convencer a pessoa mais pobre de que esse tema do meio ambiente, que tem a ver com criação de emprego, mas ao mesmo tempo de transformação também do mundo? Fala, Julião. Me diz aí, Julião. Me diz um movimento popular que a Damares tenha mandado aí, que tenha revolucionado alguma coisa. Empresarial, também de certas matrizes energéticas que têm que ser mudadas. Como trazer essa gente para um tema que, no começo, pelo menos, parecia distante? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, João. Todas as coisas que aparecem novas, elas são difíceis de compreensão da população. A questão ambiental hoje não é mais uma questão
que é discutida na universidade, que é discutida por intelectuais, que é discutida por especialistas. Não. A questão ambiental hoje ela está dentro da casa das pessoas. Você tem muita gente hoje discutindo. Eu, inclusive, estou defendendo que o ministro da Educação coloque no currículo escolar a questão do debate sobre o clima. Nós temos que ter aulas para sobre a questão do clima, o significado das pessoas cuidarem e fazer coleta seletiva de lixo. Se você não colocar na escola, você não cria uma geração de pessoas para educar os mais velhos e para educar as futuras gerações. Nós vamos colocar no currículo escolar a discussão que eu vou fazer com o ministro Camilo, ele fazer junto ao pessoal da educação, porque eu acho fundamental. E a questão do clima hoje não é mais uma coisa trivial, não é mais uma coisa de gente que é lunático. Não, a questão do clima hoje é uma coisa muito séria. Nós estamos vendo chover demais onde nunca choveu, sabe? Chover pouco, onde chovia muito. Nós estamos vendo aumentando as queimadas em todo lugar. E nós vamos ter que trabalhar com muito mais força, com muito mais carinho, com muito mais força, para que a sociedade aprenda a se cuidar. Nós não temos o direito de continuar a ser o único animal do planeta a destruir o celular. Para pensar um negócio do que ele falou aqui, cara. Para pensar um negócio que ele falou. Ele falou tanta asneira aqui, mas eu vou pegar essa última parte aqui, né? Nós não podemos ser o único animal que destrói a sua, né, o seu planeta, o seu habitat e tal. É aquela coisa, né, cara? É partir do princípio de que o homem, o Lula, quer abraçar todo mundo achando que ele vai resolver um problema climático, se é que existe esse problema climático, né? Um problema climático onde o Brasil é irrelevante no sentido político da coisa. A Amazônia, para pensar, a voz do capiroto, é verdade, Ivone? Olha só, o Lula, ele acha que ele tem uma importância maior do que ele tem. Ele acha que ele pode chegar a ser aquele cara que vai ganhar um prêmio Nobel da Paz ou um prêmio Nobel do Clima, se é que existe e tal, porque ele está tentando organizar o mundo para que possa parar de emitir gás, não sei de onde, principalmente matando boi. Mata 200 mil cabeças de boi, de gado, sabe para quê? Para reduzir a emissão de peido, de metano dos bichos, porque está afetando o efeito, a camada de ozônio. Pô, tá de sacanagem com a minha cara, né, bicho? Então, fala a verdade, quem leva a sério o que o Brasil fala, seja o Henrique Fernando Henrique Cardoso, seja o Collor, seja o Lula, Bolsonaro, Dilma, quem levou a sério até hoje o que o Brasil falou com relação ao clima, com relação à Amazônia? Ninguém! Estão cagando e andando pro Brasil, meus amigos. O Brasil, entenda uma coisa. O Brasil tem um papel, Valber, o Brasil tem um papel definido no mundo. É ser o quintal do mundo. E o Lula está fazendo com que o Brasil se torne o quintal do mundo. E assim você vai. O que tu faz no quintal? Quem planta, vai lá, pega a planta, pá, depois vai lá e repõe algo do tipo, ou então joga lixo. E é assim que vai acontecer, bicho. É assim que vai acontecer. Então, para pensar uma coisa. Nós estamos caminhando para uma situação onde a gente vai ter esse papel definido, mas a gente não vai ter voz política para mudar PN, praticamente nada. É por isso que o Lula fala que o Brasil tem que entrar não sei aonde, que tem que fazer não sei o quê. Não vai ser ouvido. Só querem uma coisa aqui dentro. A gente sabe que na Amazônia existe ainda ouro, existe bauxita, existe manganês, existe lítio, que é necessário para fazer as tal das energias renováveis, que são as baterias, e todas essas coisas para que, de fato, sejam exploradas por essas grandes potências, e essas grandes potências entendam que é aqui que tem que ser retirado as coisas, e assim você vai. É o neocolonialismo, pô. É o colonialismo da inteligência artificial ou da era digital, entendam como vocês quiserem, mas é assim que funciona. Tá entendendo? Então, quando a gente vê de fato que o Brasil, o Lula acha que o Brasil tem um papel relevantíssimo, não tem. O Brasil já está sem moral aqui na América Latina. Tá entendendo? Quando a gente tem um político, um presidente
que passa pano para ditador, como é o Maduro, traz o cara para cá, pro meu estado, e passa, baba o ovo do cara, como é que a América Latina vai respeitar um cara desse? Se o próprio Gabriel Boric do Chile, por exemplo, não é a favor dessa intermediação do Lula com o Maduro. Porra, tá de sacanagem com a minha cara. Então, como é que a gente vai entender e achar que o Brasil tem papel relevante no mundo? Não tem. O Brasil é um zero à esquerda quando se trata de política no mundo. O Brasil vai ficar, de fato, sabe aonde? Na reserva sempre. Vai ser sempre quintal do mundo. Sempre vai ser o exportador, encarecendo as coisas aqui para poder mandar mais barato para o mundo. E é assim que funciona. Meu amigo, os caras desmataram as florestas dele lá nos Estados Unidos em pouco tempo. Porque, se tu levares em consideração que o Brasil é quase 180 anos mais velho do que os Estados Unidos da América, e eles acabaram as florestas dele lá em 3 tempos, eles não estão nem aí para nada. Se a Europa acabou em, sei lá, 5, 10 mil anos as florestas dele, o problema é deles. E outra, vocês acham de verdade que eles estão preocupados com a floresta aqui? Não tá, cara. Eles acabaram com as dele e imagina pelos outros. Porque a questão é muito séria. Nós temos ilhas que podem desaparecer. Estamos vendo aqui no Brasil mesmo, a gente vê o mar avançar nas praias, tipo de Olinda, Essas chuvas são... chuva furacão que a gente não tinha experiência aqui no Brasil. Então nós temos que cuidar. E nesse aspecto é que entra a Amazônia. Se a Amazônia é importante, a questão da água. Sabe? Quem encareceu as coisas aqui foi o Bolsonaro. Ou o apoio do agro a Bolsonaro foi por isso. Mister, deixa eu te falar aqui, mister. Se tu não passou fome na pandemia, se tu tinha de fato comida para tu comprar no supermercado no tempo da pandemia, é graças ao apoio do Bolsonaro ao agro. Senão, tu tinha ficado passando fome. Tu tinha ficado sem fertilizante que o Bolsonaro foi negociar com a Rússia no meio de uma guerra e de uma pandemia lá. Tá entendendo? É importante para a questão do ar. A Amazônia é importante para a questão de descarbonização do planeta Terra. Nós temos que utilizar a Amazônia para isso, embora o Brasil seja soberano, o Brasil precisa compartilhar do ponto de vista da ciência com o mundo que quer estudar, que quer investir. O Brasil precisa compartilhar do ponto de vista da ciência com o mundo da Amazônia. Palavras dele. Palavras dele. Para pensar uma coisa. Será que os Estados Unidos compartilham alguma coisa com o mundo? Me responde. O governo americano trabalha no projeto Y, no projeto X, ele vai compartilhar com o mundo. Por quê? Os Estados Unidos não pegam ali aquela região de Yellowstone, por exemplo, e compartilham com o mundo o conhecimento que eles têm ali com relação ao poderio energético que Yellowstone poderia trazer para o mundo? Me responde por quê? Por quê? Por que será que a China não compartilha os campos, né, o método de fertilização de campo de arroz que tem na China com o mundo? Por quê? E assim você vai. Cara, é algo surreal. É algo surreal. Não é, tu não está vendendo. Tu está dando, abrindo as pernas para que outros façam filho aqui dentro e ainda depois peçam indenização. Essa é a real situação do país. O Brasil hoje, ele está com um governo que apenas olha em querer fazer pelos outros, para os outros, não para os seus. O Lula, sempre digo uma coisa, o Lula se colocou como no papel, na verdade, de o cara depois do Fidel Castro. Ele vai querer ser o líder da América Latina pós-Fidel Castro. Esse é o papel que ele se colocou e acabou. Ele colocou na cabeça isso e ele vai querer ser. Então ele prefere fazer acordos internacionais para lá, para cá, que não beneficia em praticamente nada, gente, aqui, nada, não melhora o preço do pão, não melhora o preço do arroz, não melhora em nada, mas ele tá, olha o Brasil tá aqui, ele vai para os Emirados Árabes, se eu não me engano, a Arábia Saudita, uma coisa, final do ano, para conversar sobre o clima. Eu não consigo entender, bicho. Eu não consigo entender. Isso aí, de verdade, é apenas discurso. Apenas discurso.
Porque no frigir dos ovos, é como ele disse uma vez, você quer ver quando a gente fala que tem tantas milhões de pessoas passando fome no mundo, o povo vai à loucura no Brasil, o povo vai à loucura no resto do mundo. Porque é retórica. Para que a gente possa cuidar da Amazônia, gerando emprego, gerando oportunidade. Eu não trabalho de ver a Amazônia ser um santuário da humanidade. Eu quero que a Amazônia seja um lugar em que o mundo tire proveito para poder experimentar a riqueza da nossa biodiversidade. Para a gente saber o que a gente pode fazer a partir dessa riqueza também. Por que, então, se em 16 anos do teu governo, para pensar, 16 anos do teu governo, do governo do PT, por que não houve investimento maciço? Ao invés de ser um investimento ideológico, educacional ideológico dentro da universidade, por que não houve investimento maciço de dizer, olha, as ONGs, vocês vão sair daqui, um abraço, ou então vocês vão ser nossas parceiras com participação mínima, mas nós é quem vamos explorar a Amazônia. Nós vamos montar comissões, nós vamos montar grupo de estudo dentro das universidades para poder levar e aí fazer um investimento pesado. Por que não fez? Por que não fez? Será que não tem? Será que o brasileiro é tão burro? Será que o povo amazônida é tão burro que não sabe explorar aquilo que ele vive, nós vivemos aqui há milhares e milhares de anos? Me responde uma coisa. Cara, quando ele diz que quer que o mundo tire proveito, como falou a Ana, o mundo tira proveito. Eles só tiram proveito, porque voltar não volta. Cara, para pensar, fora do Brasil, quem mais tem ouro ali naquela região ocidental da Europa é Portugal. Porra, Portugal tem ouro da onde? Aonde tem mina de ouro em Portugal? Saiu daqui. Tiraram proveito daqui. E assim você vai. Eu só estou te dando um exemplo de tantos outros. Tu tá entendendo? Então, quer dizer, a gente tem um governo hoje que está preocupado em abrir as pernas para o mundo e aí a gente fica liquidado aqui, bicho. Enquanto o governo anterior pensava no povo brasileiro, enquanto o governo do Bolsonaro pensava em como o povo brasileiro pode se manter ao ponto de ele poder prosperar junto com o país, o cara quer abrir o mundo, fazer com que o mundo tire proveito daquilo que é nosso, para poder dizer, foi eu que abri as portas para o Brasil, para o mundo entrar na Amazônia. Quando você vê, os Estados Unidos estão enfiados aqui, ainda mais como já estão, entende? Quando você vê, já tem os noruegueses, os canadenses, você não fala nada, mas os canadenses reclamam, mas os canadenses, quando eles fizeram, olha o que eles fizeram, inundaram uma floresta de não sei quantos milhares de quilômetros lá, para poder fazer uma barragem, para poder ter energia, e a floresta dos caras ficou embaixo d'água, velho. Tá entendendo? Quer dizer, acabou a floresta dos caras lá. Isso é recente. Ah, não, mas a gente vai investir, porque tem a Amazônia é de todo mundo. Porra, tá de brincadeira comigo, né, cara? Universitário. Então, não tem outro jeito se não compartilhar com o mundo. Cientistas do mundo inteiro foram convidados para participar. Mas nós participamos primeiro uma cientistas brasileiros. Os institutos que já cuidam disso aqui no Brasil, que muitas vezes não tem nem dinheiro para fazer as pesquisas. Claro que sucateia, tu prefere desviar dinheiro. Desviou-se bilhões e bilhões de reais com mensalão, com petrolão, ao invés de estar sendo investido dentro da educação nacional. Mas não, aí vem reclamar porque não tem dinheiro, mas não é porque o Estado não tem, o país é rico. Correto. Então, a partir desse encontro, as coisas vão mudar. Com 13 ministros que passaram esses dias, né? Até a Luciana Santos anunciou também mais de 3 bilhões, né? Para essa parte da ciência, que é super importante em relação à Amazônia. Agora, se a gente lembrar bem, 50 anos atrás, o mundo tinha essa crise do petróleo, criou a OPEP, né? Que era a organização que juntava todos os principais produtores de petróleo. Crise do petróleo. Lá na década de 50. Da década de 50 para cá, já passaram assim, vamos colocar 50, quase 60 anos. O mundo, 50 anos depois, o mundo ainda é petróleo, combustível fóssil. De certa maneira, esse ponto pode também ser um divisor de águas no sentido de criar a OPEP das florestas, no sentido de a gente transformar isso num ativo financeiro, porque, obviamente, para ajudar o desenvolvimento da região, precisa os ricos pagarem também, né? Veja, é a primeira vez meu pai do céu. que reúne-se os 8 presidentes dos países da Amazônia. Já houve outras reuniões, mas essa é a primeira vez que os 8 estão participando.
mais 2 países africanos e mais um país asiático, que é a Indonésia. E a gente pode juntar mais gente para fazer essa discussão. Na medida em que o mundo desenvolvido já destruiu a sua floresta, que já destruiu aquilo que eles tinham, sabe, no passado, valoriza a floresta, nós precisamos então. Tá vendo aí? Valorizam a nossa floresta. Nós precisamos cobrar. E aí, meu amigo, deixa eu te perguntar um negócio. Quem vai ser prejudicado com isso? Me responda. Quem vai ser prejudicado com isso? A nação, cara. A nação. Cobra deles recursos para aquele investimento e cobrar a participação científica deles. Porque nós não sabemos o que a gente pode utilizar na indústria de fármaco aqui na floresta amazônica. Aí, tu pega uma indústria de fármaco, para pensar. Tu pega uma indústria de farmacológica, sabendo que aqui na Amazônia a gente usa copaíba, a gente usa andiroba, coisa que muitas vezes não tem no sul do Brasil. Ao invés da gente trazer para compartilhar com nossos compatriotas, a gente vai entregar para o mundo vai fazer com que as Big Pharma tomem conta dessa tecnologia ou dessa essência, vamos dizer assim, desse produto, dessa matéria-prima, e a partir daí, essas Big Pharma vão lucrar em cima de uma coisa que é nossa, bicho. Que saiu daqui, de um pé de uma andirobeira, de um pé de uma copaibeira, que é bom para inflamação, que é bom para qualquer tipo de inflamação, inclusive interior. Então, quer dizer, tu olhas, tu vê, o cara prefere fazer com que, olha, vocês têm que vir aqui, porque o que ele está dizendo aqui? Nós não sabemos fazer isso, ou nós não queremos investir nisso, porque é melhor investir em outra coisa, ou melhor pegar e tentar passar de alguma maneira para outro lugar, do que a gente pegar o nosso dinheiro e investir diretamente numa coisa que vai ser da gente para compartilhar com nossos compatriotas. Não, ele prefere compartilhar com o mundo. Aí, quando a gente perde essa matéria-prima, tira pela borracha. A borracha, no ciclo da borracha da Amazônia, a Amazônia, ela foi o berço da borracha no mundo no final do século XIX, início do século XX. Belém e Manaus eram chamadas de Belle Époque, porque a Bela Época, Belém era chamada de a Paris dos Trópicos, porque era da onde saía a borracha para exportação, seja para a Europa, seja para o sul do Brasil. Tu sabes o que aconteceu? Chegaram aqui, o cara ia, o seringueiro ia para as matas, tirava a seringa, vendia, e aí chegou alguém, já estava atravessando aí essa ideia de vamos compartilhar com o mundo, levou para a Malásia, e da Malásia ele fez em grande escala, e a gente ficou aqui, ó, a ver navios até hoje. Ainda existem resquícios aqui em Belém do Pará, de coisas da Belle Époque que a gente fica chupando o dedo. Pô, o Pará era assim? Porra, era, cara. Pô, o Pará era assim? Era. Eu, como historiador, fico doente ver esse tipo de coisa, porque nós poderíamos ser uma grande potência, mas preferimos compartilhar com o mundo, e aí a gente se lascou. A mesma coisa o café aqui. Tá entendendo? Então, quer dizer, são certas situações que a gente vê, tá regredindo. Ao invés da gente olhar o Brasil, porra, a gente é capaz de fazer qualquer tipo de tecnologia. O brasileiro é capaz, não é menos burro que outro povo, é capaz de produzir qualquer tipo de tecnologia. E com a matéria-prima que a gente tem, aí o cara prefere entregar pro outro fazer, aí dizer, poxa, legal, olha, gostei, tá, mas eu podia ter feito aqui também, não, mas eu que fiz e tal, então tu vai me pagar por uma coisa que é tua. Vou te dar um exemplo. Ferro. Olha só, ferro. A China leva da Vale ferro bruto para a China. Chega na China, eles refinam e nós compramos o ferro que é nosso, refinado, porque aqui não tem refinaria para fazer isso. Porra. A gente não tem noção do que a gente pode utilizar na indústria de comércio, ou seja, falar da palavra desenvolvimento, você tem que colocar a palavra sustentável junto, porque você não pode ter nenhum modelo de desenvolvimento que signifique destruir uma árvore. Você tem que mostrar à humanidade que preservar a floresta, preservar a água, é uma necessidade de sobrevivência humana, não é radicalismo, não é imbecilidade, não é uma coisa menor. Preservar as árvores, presta atenção, preservar as árvores da Amazônia é uma coisa que não é babaquice, segundo ele. Agora, presta atenção na matéria que eu vou ler para ti aqui. Presta atenção aqui, ó.
A matéria é do dia... Cadê? Aqui é a matéria do dia 4 de julho. Olha aí. A Amazônia tem junho de 2023 com mais queimadas em 16 anos. São ao menos 4 focos de incêndio por hora na floresta, de acordo com dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os 30 dias de junho tiveram o maior número de queimadas registradas para o mês na Amazônia e no Cerrado nos últimos 16 anos, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tá no site Negócios da própria Globo. Então, quer dizer, qual é a necessidade aí, Lula? Diz aí, tem que preservar? Tem que preservar, não tem? E por que então isso? Cadê a Marina? Que disse aqui, ó. A Marina falou aqui, BBC News. Marina Silva diz que, abre aspas, Lula mudou e, abre aspas, dará alta prioridade ao combate do desmatamento. Matéria do dia 14 de novembro de 2022. Entendeu? Do 2022. Aqui, ó. Da BBC. A sociedade, segundo ela, a sociedade sabe que agora a prioridade é combater sem trégua o desmatamento criminoso que se alcança o desmatamento zero, disse a Marina. O ministério não é dela? Por que então nós tivemos no mês de junho o maior índice de desmatamento, de queimadas na Amazônia, aqui na nossa Amazônia, em 16 anos? Por quê? Cadê a vigilância? Cadê o investimento? Cadê? É só falácia, é só babaquice. Não existe nenhum governo, direita, esquerda, centro, cima ou embaixo, nenhum governo vai conseguir resolver esse problema de desmatamento na Amazônia, porque isso é milenar, é necessário para que haja uma renovação, inclusive, da própria natureza. Ou vocês acham que a natureza ela é intocada agora? Ou vocês acham que nunca viveram ninguém lá na Amazônia? A Amazônia ela é o que é agora porque ela sempre foi assim, negativo. Já se sabe, pesquisas arqueológicas mostraram que houve, na verdade, povos que viveram ali, inclusive com milhares e milhares de pessoas vivendo dentro do que hoje se considera a Amazônia. Aí nós, meros mortais do século XXI, achamos que só porque a gente conseguiu fazer um cara voar num avião, a gente acha que sabe de tudo. Inclusive a porra da Amazônia lá. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Molusco não representa nós aqui do norte. Perfeito, Ana. Não representa. E nenhum desses que estão agora nesse diálogo da Amazônia sentou para realmente ver a realidade. Eu vou te mostrar agora. Olha o que eu vou te mostrar agora. Presta atenção aqui. Olha só. Já que tu falaste da representatividade aqui, né? Vou te mostrar aqui, olha aí. Cúpula, site Amazônia Real. Você está acompanhando no YouTube comigo, você está vendo. Cúpula dos povos indígenas fica isolada da cúpula da Amazônia. Matéria agora do dia 7 de ontem, matéria de ontem. Sem apoio governamental do governo federal, cerca de 600 indígenas se reuniram em Belém no sábado para discutir o modelo de desenvolvimento que querem para a Amazônia. Eles têm que discutir, eles estão lá. E o futuro das terras demarcadas. Longe do garimpo e da monocultura das ferrovias das hidrelétricas. Olha aí. O local onde a cúpula da Amazônia dos povos, o local onde a cúpula dos povos indígenas ocorreu, ficava em uma via pública ladeada por arquibancadas de metal de alvenaria. Lá no Sambódromo. Vamos colocar aqui. O local onde a cúpula dos povos indígenas se reuniu foi no Sambódromo. Longe da onde é realmente o diálogo da Amazônia. Então, se não é para falar da Amazônia, por que não pegaram esses 600 indígenas e levaram lá para dentro? Porque esses indígenas sabem o que acontece lá. Não tem lacração. Com eles é preto no branco, é Y, é X, é X, é Y, é Y. Não tem lacração. Tá entendendo? Essa é a real situação. Aí, olha aqui. As principais organizações indígenas até tentaram o espaço, mas não receberam resposta dos organizadores do evento Diálogos da Amazônia. Porra! Como é que tu fala de Amazônia e tu não dá espaço para 600 indígenas da bacia amazônica que estão reunidos longe dos holofotes? Como é que tu não dá espaço? Me responde. Dorme com essa, cara. Dorme com essa. Fala a verdade para mim.
Cara, tem certas coisas que só... Tu quer entender um comunista? Para pra pensar. Para tu entender um comunista, tem que saber que ele é um cara, um comunista, ele é um cara que leu Marx e Lenin. Tu queres conhecer um anticomunista? É um cara que entendeu Marx e Lenin. Entende? Essa é a real situação, cara. Mas bora voltar pro Lula. Bora voltar pro Lula porque ele tá falando aqui. Bora lá. De alguém, sabe, que está inventando essa história. Toda a realidade. Esse é radical. Isso é nacional. Está mudando. O mundo está mudando. Pois é, e ele não entende. A temperatura será mais quente da história. A humanidade, ou seja, então nós vamos cuidar disso. Nós temos chance. O Brasil pode ter liderança. O Brasil tem gente muito competente. O Brasil é um país que já fez isso. No outro mandato, nós tivemos a diminuiu o desmatamento em 83%. Tá vendo? Mentira, hein? Tá vendo aí? Olha aí. Dos 36. Olha aí. Ele adora jogar esses dados aí. Adora. Ontem, por exemplo, eu fui na inauguração da Infovia, eu vi um número lá. A ligação da Infovia de Santarém a Manaus, pelo Rio, ela está evitando que a gente faça as torres. E se a gente fosse fazer por torres levando fio, a gente teria que derrubar 58 milhões de árvores. Então você veja o que você ganha na preservação ambiental. Essas coisas que o Brasil faz, que dá ao Brasil muita credibilidade. Dá. Então, o que nós precisamos é fazer com que a nossa ministra do Meio Ambiente visite mais o mundo, fale mais do Brasil, traga mais gente aqui para conhecer o Brasil, para visitar o Brasil, para ver as coisas de perto, sabe? Para a gente poder mostrar que nós não estamos brincando nisso. Olha aí, para pensar uma coisa. Olha aqui. Só os animais que soltam peido. É verdade, Ana, é verdade. Olha aí, isso é verdade. As bombas na Ucrânia não resolvem nada, né? É verdade. Olha aí. Ele falou aqui a situação. Nós temos que trazer pessoas para cá para dentro e tal, que não sei o quê. Agora me responde. Até hoje, o que foi que essas COPs da vida, esses acordos, protocolos de Kyoto, COP em Copenhague, resolveram? Nada. Resolveram absolutamente nada. Cara, deixa eu mostrar aqui. Olha aqui. Na COP26, da BBC, os principais... Tá aqui. Tá bem aqui. Tem uma parte bem aqui que diz aqui... Olha aqui. O acordo firmado na COP26 de 2021 defende a necessidade de acelerar a transição para fontes limpas. Também pede que o país acelere os esforços para reduzir subsídios ineficientes de combustíveis fósseis, como o uso do carvão. O uso do carvão. Isso lá em 2021. Aí o canal alemão DW diz aqui, ó. Olha aí. Presta atenção. Crise energética reacendeu a indústria do carvão na Alemanha. Vai reclamar, Lula, lá com o Olaf Scholz. Vai lá dizer, Olaf, tem que parar de usar carvão. Vai lá, mete a cara. Tu não é um cara do clima? Vai lá e mete a cara. Olha aqui. Vou te mostrar aqui, rapidinho. Privada do gás natural russo, a Alemanha se esforçou para garantir o fornecimento, agora é alternativo, de energia. Isso incluiu voltar de mansinho a velha indústria local do carvão. Em 2022, o governo decidiu resgatar cerca de uma dúzia de usinas e estender a vida útil de várias outras que deveriam já ser fechadas. Tá entendendo a falácia? Por que ninguém assina? Porque todo mundo sabe aonde aperta o calo. Todo mundo sabe onde aperta o calo. Todo mundo sabe o que é bom para ele. Eu sei o que é bom para mim, tu sabe o que é bom para ti, a Alemanha sabe o que é bom para ela, o Brasil tem que saber o que é bom para ele. E não ficar... A Olaf Scholz disse assim, não, a gente vai... Olha aqui. Então, olha, presta atenção. Em 2021,
era para reduzir emissão de carvão e combustíveis fósseis. Aí, em 2022, a Alemanha reabre as usinas de carvão, as minas de carvão. Tu tá entendendo a lógica da coisa? Ninguém tá nem aí para nada, velho. É só falácia, é só retórica, é só discurso. Então, é a partir daí que tu vê que onde o Lula, onde o Brasil, e eu tô falando de, podia ser o Lula, podia ser o Bolsonaro, podia ser o raio que o parta. Ninguém tá nem aí para a opinião do Brasil. O brasileiro tem que acabar com esse negócio de achar que só porque ele tem tamanho, ele é grande, que ele tem alguma relevância internacional, quando se trata efetivamente de decisões no mundo. Nunca aconteceu isso. E não temos um presidente com aquilo roxo para poder, de fato, colocar uma posição, talvez o Enéas. Se colocar uma posição no mundo, talvez o Enéas colocasse o Brasil como uma posição no mundo. Porque quando se tentou colocar o Brasil olhando para os brasileiros, todo mundo reclamou. E quem foi? O Bolsonaro. O Bolsonaro tentou fazer o Brasil olhar para os brasileiros. Só que não. Prefere-se fazer com que o Brasil olhe, os outros olhem o Brasil como coitadinho. Olha, tem que ajudar o Brasil. Poxa, olha, o Brasil tem que ser ajudado. Vamos dar um trocado para eles? Vamos dar um trocado, mas a gente vai lá. A gente dá um trocado para eles, mas a gente vai invadir a Amazônia lá, pega o que eles tiver lá e tal, e compra coisa barata. Lá no Brasil é bom porque a gente compra coisa barata. Valeu, Ana, muito obrigado pela força, Ana. A gente compra coisa barata. Tá entendendo? Então, quer dizer, é a partir daí que tu começa a olhar e dizer, pô, o Brasil não tem relevância nenhuma. Todo mundo caga e anda para o que essas cúpulas do clima estão, de fato, reescrevendo. Só vai de verdade acontecer alguma coisa se houver uma catástrofe. Mas tu sabe quando vai haver uma catástrofe? Nunca! Nunca! Porque o mundo ele não vai explodir porque o homem está levando a emissão de gás lá na casa do cacete. Quem vai morrer é todo mundo. Como vai morrer, pô? A civilização vai acabar. Essa civilização que a gente está vivendo vai acabar como acabou outras e outras lá atrás. A gente acha que isso aqui é perene, que isso aqui é permanente, que isso aqui não, a gente vou ajeitar o mundo agora, poxa, eu vou fazer minha parte e tal, não sei o quê. Não estou dizendo que tu tem que ser mal educado, jogar lixo na rua. Não estou falando isso. Mas, quando eu digo tu fazer, é governo. Ah, não, eu vou deixar o legado. Não vai deixar, bicho. Não vai deixar. O mundo ele é completo porque existem divergências de pensamentos. Por isso que eu não me aborreço com os comunistas aqui. O mundo ele é completo assim. Cada um pensa de uma forma diferente. Mas ninguém vai estar aqui depois para saber o que vai acontecer lá no futuro. Ninguém vai estar aqui. A gente tem que viver o momento presente. E o melhor momento, e o melhor que se pode fazer quando se trata de viver o momento presente é a gente olhar para a gente a partir da gente. E não pensando, poxa, eu vou ter que me fazer de coitadinho aqui para o mundo me ajudar. Para o mundo me ajudar. Para o mundo mandar dinheiro para cá, para a Amazônia. Mas depois eles vão enfiando devagarzinho, ó. Devagarzinho. E a gente está achando graça. Achando graça. Não é ele que fala? Em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso. É a mesma coisa. Daqui a um tempo vai entrar o grosso. E aí a gente está liquidado, bicho. Mas é aquela coisa. Vai passar. Então, não adianta o Lula ou então qualquer um achar que nós vamos perpetuar alguma coisa, que o Brasil vai fazer alguma coisa pelo clima, que não vai. Seja qualquer presidente que vier aí. Se a gente não tiver um presidente da República que olhe o Brasil para os brasileiros sem lacração, sem falsa retórica, sem nenhum tipo de interesse de fato, talvez o Brasil cresça. E aí talvez o Brasil tenha alguma relevância daqui a 200, 300 anos. Mas eu já não vou estar aqui. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou dizendo para você que está me assistindo aqui no YouTube, que o Lula não vai dar jeito em nada, o Bolsonaro não vai dar jeito em nada, e quem vier nos próximos anos não vai dar jeito em nada. Por isso que é melhor a gente olhar para a gente e fazer pela gente. Tá entendendo? Porque, ó, o resto... Bora ver aqui, bora ver o que o Lula vai continuar falando aqui. Vai lá, Lula, fala. Quando eu acertei com o Fagundinho que a gente ia colocar a Polícia Federal, porque nós vamos colocar mais policiais, fazer mais concursos, senão você não combate o crime organizado. Você não combate o narcotráfico. Tu não tem interesse, Lula, em combater o crime organizado, o narcotráfico.
Tu tem um ministro que diz que o lesado a PM usou o excesso porque mataram um colega dele. Por favor, como é que tu não tem interesse? Tá vendo como é retórica? Não tem interesse nenhum. Não tem interesse nenhum em ajudar o país. Não tem, é só a pauta ideológica. É só a pauta ideológica. Não existe, gente, não existe interesse de acabar com o narcotráfico nas fronteiras aqui da Amazônia. O que sustenta países como a Venezuela, como a Colômbia, é o narcotráfico. É o narcotráfico. Aí, Colômbia. O Petro é amiguinho dele das Farc. O Maduro, amiguinho dele de ideologia. Ele vai colocar fronteira na Amazônia para impedir que haja, de verdade, entrada e saída de droga daqui para esses países? Não vai, cara. Não vai. O mais iludido é o fanático petista que acredita que o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, o Lula, vai fazer esse tipo de ação. Pode reparar, o discurso do Lula é um discurso que ele passa a vaselina e aí ele joga um negocinho e tal para que a pessoa engula devagar. Não é assim, bicho. O cara que raciocina um pouco, ele vai pegar a história, vai dizer, pô, ele tá falando isso, mas ele podia ter feito isso lá atrás, ele não fez. Como foi que ele fez? O que ele fez? Aí o cara vai, pá. Agora não. O que de diferente ele tá propondo de que ele não propôs lá em 2003? Absolutamente nada, cara. Absolutamente nada. Vai lá. Essa gente estão por aí matando índio, matando ribeirinho. Verdade, José. Perdoar mesmo. Da pessoa que está vivo. Ou seja, então nós vamos cuidar. Não é só porque eu tenho preservação, é porque é importante preservar. Isso que é a verdade. Como se isso fosse, olha, tá vendo? Como se a Amazônia, de fato, fosse responsável pela preservação da espécie humana. Cara, a espécie... Meu Deus do céu. A espécie humana já viveu em condições de era glacial que a Amazônia não existia, que estava congelada, bicho. Tá entendendo? Então, quer dizer, ele não sabe o que fala, ele não entende. Meu Deus do céu, cara. Essa sensação de urgência, né? Na verdade, é antiga, porque a gente, lembrando bem, em 92, o primeiro grande encontro, em 72, mas o grande encontro com líderes de Estado, primeiro, falando bem, foi em 92, no Rio de Janeiro. E naquela época já se falava, não, em 2000, 2010, a gente vai fazer. Pois é, viu? O Showa lembrou bem. Em 92, na época de 92, é verdade, lembro bem disso. Falava, porque até lá no próximo milênio e tal, da mesma coisa, tá, bicho? A mesma. Aí tu acha que o Lula chegando ontem no governo, ontem, com a cabeça de ontem, mentalidade de anteontem, vai resolver alguma coisa no mundo? Por favor. E foi passando, e vários cientistas já falaram, não. E aí você vê a China falando em 2060, você vê o Biden falando em 2050. 2010 vai estar todo mundo vivo. Parece, né? Toda essa liderança está Pode ver a participação popular. Aquele bilhete vê que uma carta de uma pessoa, não é um bilhete da Companhia Marina. Que ela diz o seguinte, mesmo só com 700 fiscais, já alcançamos uma redução de 42% do desmatamento da Amazônia. Viu? A Marina mandou uma carta para ele aí na live, dizendo que só com 700 pessoas eles conseguiram e tal, uma redução de não sei quantos % de redução do desmatamento na Amazônia. Aí eu vou voltar aqui. A Amazônia, Jornal Negócios, a Amazônia tem junho com mais queimadas em 16 anos. Os 30 dias de junho tiveram o maior número de queimadas registradas para o mês na Amazônia e no Cerrado, nos últimos 16 anos, de acordo com dados do INPE. Foram 3.075 focos de incêndio na floresta amazônica, número que só é menor do que os 3.519 contabilizados no mesmo mês de 2007. Desde 2007 não se tinha a quantidade de queimadas que tem na Amazônia, que teve no mês de junho. Aí a Marina, eu vou voltar aqui, tá? Voltar aqui, ó, pro Lula falar daqui da Marina. Olha aí o que ele fala. Mesmo só com 700 fiscais,
já alcançamos uma redução de 42% do desmatamento da Amazônia. Como é que tu acredita num governo desse? Me responde. O número diz uma coisa e o discurso é outro, bicho. Tu tá entendendo a lógica? Aí eu pergunto pro fanático. Por que o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, ele não revela isso? Por que ele não faz... Olha, nós tivemos um problema, porque faltou isso, faltou aquilo, por isso aconteceu isso, aquilo, mas não. Ele faz vista grossa. Para ele tá tudo maravilhoso. Ele pensa que ele ainda está manipulando a mídia como ele manipulava lá em 2003, 2004, 2005, 2006. E assim sucessivamente nos anos que ele ficou, onde ele injetava pesadamente o real do Estado para que houvesse uma maquiagem nos números. Tá entendendo? Então, pô, aí tu olha o número dado do INPE, o maior desmatamento, a maior queimada no mês de junho de 16, desde 2007, foi do governo dele, e ele vem dizer, a Marina vem dizer que não, mesmo consegue, nós reduzimos em 46% o foco de desmatamento da Amazônia. Porra, tá de sacanagem com a minha cara, bicho. Tá de sacanagem com a minha cara. Sim, Dói a verdade, né, Luiz? A verdade dói, né? Esse encontro, quando o governador do Pará foi a Brasília vice-presidente dele diz que é o Lemarbalho, hein? sugerir para mim que a gente fizesse aqui no estado do Pará, eu achei a ideia extraordinária e o mundo se convenceu muito rapidamente de que todas as cotas o pessoal fala da Amazônia. Eu falei, então por que não fazer uma COP? Por que não levar o debate sobre o clima para a Amazônia para eles fazerem? Eles conheciam até um mosquito chamado Carapanã, quando começar a aplicar, eles sabem como é que o povo daqui vive. Meu Deus do céu. Conhecer o povo, conhecer a floresta. Então, você precisa conhecer a curiosidade do Rio Tapajós e de outros rios que tem. Porque eu fiquei assustado quando me disseram que o Rio Tapajós tem um lugar que é 36 quilômetros de largura. Claro, Isso é um... claro, né? Não visita a Amazônia. E aí é aquilo que eu falei no início. Como é que tu vais acreditar que pessoas que não conhecem a Amazônia, não conhecem a minha região, meu estado, não conhecem o Amazonas, não sabem como é que funciona Santarém e os povos indígenas que ali habitam, não conhecem nada disso, como é que eles vão dar soluções para aquilo que eles não sabem, para aquilo que eles não vivem? É só de fora para dentro, cara. É só de fora para dentro. Não existe nenhum tipo de estratégia para ouvir de verdade quem está aqui. Tanto que deixaram 600 indígenas fora desse diálogo da Amazônia. Tá entendendo? Então, quer dizer, são essas coisas que a gente olha e diz, pô, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, sabe? Maior que qualquer mar aí em outro lugar no mundo. Então, eu acho que o que nós queremos fazer é o seguinte: os países ricos, eles acham que tudo será dinheiro. Contigo é. E não é só dinheiro. O que nós queremos é participação científica, o que nós queremos é contribuição, o que nós queremos é poder ter os recursos necessários para salvar uma espécie que está morando ali na Amazônia, que são ribeirinhos, que são pescadores. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você viu o que ele falou? Vou voltar aqui. Olha o que ele falou. Queremos é poder ter os recursos necessários para salvar uma espécie que está morando ali na Amazônia, que são ribeirinhos. O ribeirinho agora é espécie. O ser humano que por alguma situação da vida ou nasceu ali ou escolheu viver às margens do rio, seja o Amazonas, o Tapajós, qualquer um que seja, ele passou agora a ser caracterizado pelo Lula como espécie. Uma espécie, quer dizer, o ribeirinho agora ele é uma espécie. Imagina, como falou aqui o Gil, se fosse o Bozo que tivesse chamado o ribeirinho de espécie. Imagina se fosse no governo passado.
estaria estampada em todos os sites, todos os jornais, todas as páginas. Bolsonaro desumaniza Ribeirinho, chamando de espécie. É o que ele fez. Desumanizou. Chamou de espécie, tirou o caráter humano. Que espécie de animal é esse? É o que a gente fala quando a gente não conhece um animal. Tá entendendo? Então, quer dizer, tratar pessoas, seres humanos que têm família, que sobrevivem da agricultura, da pesca, às vezes da pecuária, porque moram nas beiras do rio, porque escolheram ou por alguma condição estão lá. É espécie, Lula. É espécie. É porque tu não conhece de verdade isso aqui. Porque se tu vem com um discurso desse, xenofóbico, aqui, e fala um negócio desse aqui, para quem de verdade sabe o que é ser ribeirinho, tu sai daqui execrado. Mas como quem está nesses diálogos amazônicos são só a Lacrolândia, inclusive os indígenas que lá estão, são da Lacrolândia, é só colocar numa gaiola a espécie do ribeirinho e mostrar quem são. Olha, isso aqui é uma espécie, isso aqui é um ribeirinho que vive às margens de um rio e sobrevive assim, assim, assim. Não, acabei de falar, não é um pensamento de ontem, com a mentalidade de anteontem. É asqueroso isso. É asqueroso ouvir um presidente da República chamar seres humanos de espécie só porque moram nas margens do rio. Tá entendendo? Então, quer dizer, é esse tipo de discurso que ninguém fala. Tu não vai ver esse discurso na mídia. Não vai ver. Lula chama ribeirinho de espécie. Na grande mídia, não vai, porque, ó, já tá pago, já tá no certo. Tá entendendo? Que são pescadores, que são extrativistas, que são indígenas, que são quilombolas. Essa gente nós precisamos salvar e dar a eles sentido de vida de qualidade. Aí eu pergunto, vou usar uma metodologia até canhoteira. Eu te pergunto, será que de fato aquele cara que sobrevive, que vive por alguma situação, está lá na beira do rio vivendo, essa espécie está vivendo na beira do rio, Lula, ela quer sair de lá? Ela quer sair, ela quer vir para a cidade grande? Será que ela se acostuma na cidade grande? Essas pessoas perguntaram para essas pessoas o que elas de fato querem? Ninguém perguntou. Vão empurrar com ela abaixo através de uma pauta internacional, onde acha que só porque o cara está na beira do rio, o cara é infeliz. Eu vejo gente que tem dinheiro, ar-condicionado, carro, casa, tudo, e não é feliz. Lá o moleque, ele come bem, ele brinca no rio a hora que ele quer, ele se joga no rio, ele já sabe nadar, ele não precisa estar com boia para... E assim você vai. Isso é viver na Amazônia, e coisa que muita gente não sabe. O cara não quer viver, sabe, de esmola. O cara não quer viver só comendo peixe, não. O cara não quer comer outras coisas. O cara quer ter vestido, o cara quer passear. Será que ele quer comer o frango do supermercado, só produto químico, ao invés de ele pegar e matar o frango que ele cria? Será que ele quer comer a carne do supermercado, que é cheia de antibióticos e outras coisas, ao invés de pegar 3, 4, 5 peixes que ele pesca rápido e entrega para sua família lá e come com a sua farinha que ele fez? Será que o cara quer isso? O cara quer qualidade de vida no sentido dele poder ter condição de levar a família dele para o serviço no hospital, colocar o filho dele numa escola digna. E ali precisa ter o quê? O Estado tem que chegar até essas pessoas. Você só precisa do Estado, você só sente o Estado quando você precisa dele. Essa palavra é correta. Essa palavra é certa, eu aprendi com uma professora comunista de sociologia. Você só sente o Estado quando você precisa dele. E fala a verdade, tudo que o capitalismo proporciona, o fanático que está falando aqui na live, ele tem um celular, ele tem um carro, ele tem uma casa, ele tem um transporte privado.
público-privado que não é de qualidade, mas tem, é privado. Ele tem uma televisão na casa dele, mas tudo que o Estado proporciona, ele não tem uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Tá entendendo a lógica da coisa? Então, é assim que funciona. O Estado precisa chegar a essas pessoas de uma maneira com qualidade e não trazer essas pessoas, tirá-las dos seus habitats, da sua região, da sua vida, para uma vida que ela talvez não queira. Eu estou conjecturando. Tem quem quer? Tem quem quer. Sim, tem. Tem gente que quer. Mas tem gente que não quer, cara. Tem gente que não quer. Assim como tem gente que não quer sair da cidade para morar no interior. Prefere morar num cubículo de 3x3. E não, eu gosto da cidade, pô. Tá errado? Não tá errado, pô. É o que ele quer. É a decisão individual de cada ser humano. E o Estado não tem que se meter nisso. O Estado tem que proporcionar aquilo que o ser humano, o nacional, precisa. Saúde, educação. E o mais básico possível. O cara quer ter um televisor. Os que falavam espanhol? É? Os que falavam espanhol? Não tinha que ele ter isso. Mas ele tem que ter emprego. Mas tem que ter cuidado do Estado, do município, do Estado e da União. E nós estamos construindo essa parceria que eu acho fantástica. É por isso que eu tenho certeza que a discussão sobre a questão da Amazônia será medida a partir de agora, entre antes e depois desse encontro. Ou seja, 27 mil pessoas participaram aqui, sábado, domingo, sexta. Ou seja, a vontade de participação popular é uma coisa extraordinária que pouca gente já tinha visto isso. Então, o que a sociedade está nos dizendo? Me chame. Até parece. Até parece. Vai ser a COP mais importante. Até parece. De todas as COP. Ou seja, de todas as discussões do clima, eu tenho certeza que essa será a mais importante, a mais motivadora e aquela que vai ficar marcada para sempre na cabeça das pessoas. Eu fui agora na COP no Egito. Era muito bonita, maravilhosa a pessoa que a gente tem. Mas você não tem um contato que você vai ter direto. O cara vê o Rio Mapana na frente dele. O cara vê o Rio Tapacá na frente dele. O cara vê como é que vive o povo, porque Belém é uma cidade que tem... Aqui virou um zoológico. Um zoológico eterno, um zoológico enorme, onde as pessoas vêm aqui para olhar. Olha como eles vivem. Poxa, olha como eles estão vivendo ali. Poxa. Aqui é zoológico. Virou um zoológico. É isso que ele deve ser. Tem necessidade de muito saneamento básico. E nós, no governo federal, queremos contribuir para que a gente tenha um mínimo de direito de cidadania. Morando num lugar, sabe, que não é chegado. É difícil aqui, porque a casa, às vezes, é até mais baixa do que o Rio. Mas eu quero que o mundo veja. A gente não vai esconder as casas. Viu? Quer que o mundo veja a desgraça que é o Brasil para poder entrar. Para poder entrar. No zoológico, a gente não faz a mesma coisa? Não quer? Não coloca as atrações principais lá e tal. Paga-se para poder entrar e aí tu assiste o que tu quer assistir. E é assim que está o Brasil. O Brasil vai ser, ao mundo é dessa forma, é o grande zoológico do mundo. A gente não vai demolir as casas do mundo ver, nós queremos que o mundo veja como é que a gente vive, como é que é a Amazônia, como é que vive o povo. E daqui, eu espero que a gente tenha condições para quem quiser passear, para quem quiser visitar. O que nós queremos é que daqui saia uma grande decisão, e é por isso, senhor, que o Brasil tem exigido uma nova governança mundial. Por que uma nova governança mundial? Porque se você tirar uma decisão aqui em Belém sobre a questão do clima e não houver uma decisão de cumprimento, volta para o Estado Nacional e os congressos nem sempre aprovam. E ninguém vai te levar a sério, bicho. Como aconteceu da outra vez, ninguém vai te levar a sério. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha aqui, Revista Exame. Deixa eu pegar o aqui. Revista Exame. De dia... cadê? Aqui, ó. COP27. Como estão as negociações na metade da Conferência do Clima? Lá ainda, hein? Naquele momento. Dia 13 de novembro. Aí bem aqui diz, ó. Aqui, tá com multiplayer force.
Os países ricos não cumprem a promessa de mobilizar 100 bilhões por ano. Isso até 2020. Não cumpriram a promessa de mobilizar 100 bilhões por ano até 2020. No financiamento climático das nações pobres. Isso abriu brecha de desconfiança em novas promessas. É só decretozinho. Não tem, bicho. Não vai. Não vai sair. Não vai sair. Tá entendendo? Não vai sair. Por quê? Porque tu acaba entendendo que não existe relevância. O Brasil é o quê? O Brasil faz o quê? Não tem. O Brasil tem relevância. O Lula menos ainda. Aí é complicado, cara. E aí as coisas não funcionam. Então nós precisamos ter uma governança. A ONU precisa ser remodelada. A ONU não pode continuar com a mesma estrutura que ela foi criada em 1945. É preciso que a gente tenha mais países. País africano, país da América Latina, país asiático. É preciso que países como a Índia estejam dentro da ONU, que a Alemanha esteja dentro da ONU, que o Japão esteja dentro da ONU. Por que não? É preciso mais gente no Conselho de Segurança, como permanente, e é preciso acabar com o direito de veto. Não sei se você percebe que as últimas 3 guerras foram feitas por gente que é membro do Conselho de Segurança permanente. É isso, bicho. Ou todos os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU fazem guerra. Eles que mandam no mundo, Lula. Aí tu vai e te encontra quem? Tu tem uma bomba atômica? Tu tem. O que é que tu pode oferecer de ameaça? O Brasil pode oferecer de ameaça ao mundo? Nada. Pelo contrário, a gente é um neutro. A gente é passivo. A gente não tem uma posição. O Maquiavel fala que é extremamente necessário você tomar uma posição. Porque se você ficar neutro, não haverá respeito à sua autoridade. Se você tem um lado, esse lado vai te respeitar e vai te ajudar se houver uma guerra ou algo do tipo contra outra nação. E se você perder, esse que te apoiou vai te abraçar. É assim, por isso que não tem que haver neutralidade. Você tem que partir para um lado. E o Brasil é sempre isso. E quando o Lula diz, nós precisamos ter mais gente dentro do Conselho de Segurança da ONU, não vai. China, ou melhor, Japão, que ele quer, perdeu a Segunda Guerra Mundial. Fez o que fez, invadiu os Estados Unidos. Tu acha que os Estados Unidos vai querer o Japão dentro do Conselho de Segurança da ONU? Não, não vai. Porque é motivo de orgulho. Então, o Conselho de Segurança da ONU é feito por China, Rússia, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e... Fugiu, mais 2 aí. Tem mais 2, fugiu. Desses, todos têm bomba atômica. Todos têm bomba atômica. Mas ninguém vai meter a cara lá com o Xi Jinping, vai, com o Kim Jong-un, vai, porque o cara tem. Ninguém mete a cara com os israelenses, porque os caras têm. Mas aqui todo mundo pode fazer o que quer. Todo mundo pode fazer o que quer. Aí ele acha que com um discurso desse, ele vai conseguir fazer com que todos se voltem contra esses 5, 6, 7 membros do Conselho de Segurança da ONU que tem bombas atômicas porque eles querem entrar no Conselho de Segurança da ONU e acabar com o poder de veto. Por favor, bicho. É o que eu acabei de falar ainda agora. Esse cidadão, ele quer o Prêmio Nobel da Paz. Não vai conseguir. Não vai conseguir porque é só retórica, é só falácia, é só discurso. A prática é uma. Ele acha que ele vai ser o Nelson Mandela? Não vai. Não vai. Até porque o Nelson Mandela também não é tudo isso que falava do Nelson Mandela. Tá entendendo? Essa é a situação, a real situação. Agora, o fanático que acredita que o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores ele vai fazer alguma coisa que vai colocar o Brasil de volta no caminho internacional, não vai. Ele só vai participar de uma reunião aqui, reunião ali, reunião... Ah, porque ele foi para a COP27 lá. Não participou de nada. Foi convidado, não participou de nada, ficou numa sala isolada, com meia dúzia de gato pingado, puxar saco dele lá no Egito, com recurso do PT, que é dinheiro público. Não entender, mano. Estados Unidos com o Iraque, Inglaterra e França com a Líbia, e agora o Putin na Ucrânia. Olha, essa gente são membros do Conselho de Segurança, membros permanentes, e fazem guerra sem discutir, qual é o respeito que eles vão ter dos outros? Então, o que nós queremos... A bomba, Lula! O respeito é a bomba, velho! E não é só... Porque, tá vendo que como sanção não resolve? A Rússia acabou
com a guerra? Acabou a guerra da Rússia quando os Estados Unidos colocou sanção? Ah, eu vou colocar uma sanção aqui contra a Rússia para não acontecer tal coisa. A guerra continuou. É a bomba, Lula. Que pelo menos na questão climática, uma governança tem quando a gente decidir seja lei. Os países cumprirem. Agora, decidiu, seja lei. Aí o cara não decide, o que vai acontecer, Lula? O cara vai receber o quê? Os Estados Unidos dizem, tá, e aí? Eu assinei, mas não cumpri. Você vai fazer o quê comigo porque eu não cumpri a meta aí da climática? E aí? Ah, porra, não tem, cara. Não tem. É uma briga que não vai acabar chegar a lugar nenhum, que o Brasil acha que na queda de braço ele tem alguma força, ele não tem, ele pode colocar 4, 5 braços contra um deles que não vai dar certo, e principalmente porque ninguém respeita esse presidente. Tá entendendo? Então, cara, como é que tu podes acreditar num país andando para frente se o mundo não respeita o presidente pelas declarações que o próprio presidente dá? Que eles chamam o povo dele de espécie, referindo de espécie. Por favor, né, mano? Essa governança, em 2008 a gente teve aquela crise, em dias os governos arrumaram trilhões para salvar os bancos. Porque o banco tem dinheiro para poder gerar recurso para o Estado, rapaz. Se os bancos quebrar, o Estado acaba também. Oh, show. Na Covid, a gente também viu, né, durante a Covid, uma mobilização de governos para resolver um problema super importante para o mundo. Quem ganhou com isso, show? As grandes farmacêuticas que venderam bilhões e bilhões de doses, fizeram bilhões e bilhões de dólares, rapaz. É por isso. Crises rápidas assim, elas são feitas justamente para... O cara não entende isso. Crises e guerras são feitas para que esses países mantenham-se cada vez mais a sua hegemonia. É fato. Tá? É fato. Então, a crise climática desde 92. Crise climática Eco 92. Olha aí, 2002, 2012, 31 anos já tem esse negócio. E ninguém resolve nada. Porque não é uma crise, é algo natural. É algo natural do mundo, bicho, da civilização. A gente ia salvar o planeta. Não existe maior problema do que isso. O cara acha que ele vai salvar o planeta. Ele acha que o planeta pode ser destruído. Para pensar no raciocínio do cidadão. O planeta vai ser destruído. Meu Deus do céu. Salvar o planeta. Agora, essa urgência a gente não tem visto. Eu só tenho realmente cobrado, mas você sabe quanto foi gasto nas guerras nos últimos tempos? 2 trilhões 220 bilhões de reais. só para comprar. Só para comprar. Enquanto isso, nós temos, segundo a FAO, 735 milhões de pessoas passando fome. Enquanto isso, nós temos milhões de... Acho muito legal quando ele manda esse número, cara. Acho legal. Esse dinheiro poderia estar circulando... Valeu, Severino. Gerando pequenos consumidores que iriam gerar mais emprego. Surgimento de mais fábricas, mais produção, mais salário. Imagina se o Lula fosse candidato, hein? Mas ele não é. Ele é presidente. Ele fala como se ele fosse candidato. Para pensar. Mais desenvolvimento. E tudo isso cuidando do meio ambiente. Por que esse dinheiro não é aplicado? O dinheiro existe. Mas é desviado. Quando aconteceu nos Estados Unidos, arrumou 5 trilhões. O Banco Central da União Europeia arrumou 700 bilhões de euros de um dia para o outro. Então, o dinheiro existe. O que precisa é que esse dinheiro seja colocado a serviço de melhorar a vida da humanidade, de cuidar do clima, de preservação ambiental e não de destruição. Qual é a ajuda que uma guerra pode dar? Nenhuma. Então vai lá, Lula. Fala para acabar com a guerra na Ucrânia. Tu não falou que tu conseguia sentar com o Zelensky e com o Putin numa mesa de bar e resolver essa situação? Vai lá e acaba com a guerra. Mas também acaba com a guerra lá na Líbia,
acaba com a guerra na Síria, acaba com a guerra milenária entre Palestina e Israel, lá entre aqueles povos daquela região, acaba com essas guerras também. Ah, e não esquece de ir lá também acabar com as guerras tribais que se tem na África. Tá de brincadeira, prêmio Nobel, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores? Tá de brincadeira, tá de brincadeira. O ser humano, desde que é ser humano, o homem, desde que ele é homem e que ele se organizou enquanto civilização, ele vive em guerra. E não vai ser tu que vai acabar, e nem vai ser eu, nem ninguém. Tá entendendo? Então, as guerras, elas existem e vão continuar existindo. Porque são lucrativas. Porque trazem recursos para as empresas. Imagina, o Lula fala da guerra, mas ele vamos dizer, cara, ele é fabricante de bala. Quantos bilhões de bala ele vai enviar para o governo? Recebendo, vender para o governo. Imagina, são essas pessoas que sustentam o Estado. E ele sabe disso. Mas é só discurso de lacrolândia, de lacração. Ele sabe disso, que ele não é tão burro assim. Ou seja, então, nós precisamos convencer os líderes disso. É por isso que cada conversa que eu estou tendo, cada líder, eu estou pedindo para eles comparecerem, sabe? Os Emirados Árabes. Emirados, viu? É bom que apareça o bairro. Vai no público. Obrigado, beijinho para você. Sabe, a China, todo mundo, para que quando tirar um documento, todo mundo seja responsável por aquele documento. Porque senão você vai representante da China, representante não sei de quem, representante. E aí tomar a decisão que ninguém custa. Então é preciso mais seriedade. Eu lembro que na COP15 em Copenhague, se dizia muito que a Europa iria em 2020 ter 10% de etanol na gasolina. Não jura? Não jura? Na perspectiva de produzir etanol no século XIX. Eu lembro que o Japão queria 3% de etanol na gasolina. Não aconteceu nada. Ora, essa gente... E não vai acontecer, Lula. Não vai acontecer. Não te ilude que ninguém vai ouvir o que tu tem para falar, seja na Amazônia. De novo, a Amazônia é quintal do mundo. O Brasil é quintal do mundo. É só serve-se para pegar as coisas e levar. Pegar as coisas e levar só e acabou-se. É assim que funciona. Tem que se adaptar a isso. Tendo em conta a responsabilidade do planeta, não é só no Brasil que tem a Amazônia, que tem o Cerrado, que tem o Pantanal, que tem a Caatinga, não, que tem a Floresta Atlântica. A responsabilidade é de todos. Se eles já destruíram para se industrializar, eles agora têm uma dívida do passado que é preciso repor para ajuda. Lá vem com a dívida histórica. Lá vem a dívida histórica. Cara, o cara que fala de dívida histórica é porque ele não acompanha a evolução do mundo, de verdade. O cara que fala em dívida histórica não acompanha a evolução do mundo. O mundo, ele passa por transições. Ele passa por novos modelos sistemáticos, sociais, econômicos, e assim você vai. Aí o cara, só porque ele destruiu a floresta dele lá, ele tem que reparar alguma coisa invertida no Brasil. Ele vai dizer nada. Lula, eu tenho aqui, tu vai querer os meus produtos, a minha parte eletrônica? Tu vai querer a minha tecnologia para que eu mande aí pro Brasil? Não, não quero porque tu te matou as tuas florestas. Beleza, então, quem vai ser prejudicado? Somos nós. Tá entendendo? Somos nós. Cara, é a mesma coisa. O Lula, vamos acabar com... Digamos que o Brasil importe... Vamos colocar fertilizante. Ei, tu vai querer fertilizante aí na Rússia? Não, porque a gente não compra nada da Rússia, porque vocês desmataram aí, vocês têm uma dívida histórica com a... Então, beleza, vendo para outro. E a gente, só tomando. É isso, dívida histórica. Tem que acabar, cara, isso. Os países que ainda podem fazer manutenção da floresta. Aqui no Brasil, eu digo todo o discurso meu, nós temos quase 40 milhões de hectares de terra degradada. Não preciso derrubar uma árvore para fazer aumentar a produção de soja, de milho, para tirar gado. Não precisa. Recuperar essa terra degradada. Mas o cidadão é madeireiro, ele fabrica móvel, ele exporta.
bem. O cidadão que é madeireiro, que gosta de exportar madeira, ele faz uma fazenda, planta o que ele quiser. Se ele quiser plantar bom, se ele quiser plantar. Se ele quiser plantar. Meu Deus do céu. Mogno jacarandá. Vou procurar aqui. Quanto tempo demora o mogno para poder ser mogno? Mogno, árvore. Quanto tempo... Cadê aqui? Quanto tempo demora para crescer? 20 anos! 20 anos! Aí tu quer que o cara, o madeireiro, ele plante o mogno, ele pega, ele corta o mogno, ele vende, aí ele replanta e espera 20 anos para ele continuar com a empresa dele tomando conta. Vou esperar essa madeira aqui agora 20 anos, levantar, para que daqui a pouco ela fique grande, aí eu faça minha outro guarda-roupa. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Tá de sacanagem com a minha cara. E quando tiver no ponto, ele pode contar o tanto que ele quiser. Ó, tanto que ele quiser. Mexer naquilo que não é dele. Você tem uma árvore de 300 anos, que é a coisa dos meus. O cidadão chega lá, pega uma motosserra, pega uma marca dessa, derrubar daquela para ele. Para ele ganhar dinheiro às custas de uma coisa que não é dele. E vai. Quem está falando de ganhar dinheiro às custas de uma coisa que não é dele. Olha quem está falando. Tá entendendo? Olha quem está falando. Jogando fora, destruindo o patrimônio ambiental da humanidade. Então, meu caro, isso vai mudar. Precisa mudar. Não é precisa mudar porque o governo Lula quer, porque a Marina quer. Não. Vai mudar. Porque o mundo exige que mude. Porque a espécie humana precisa sobreviver. É isso que vai acontecer. A gente está vendo todo dia surgir uma praga, surgir uma doença nova. É melhor você não tomar cuidado que é pela mudança do clima. É pela mudança, então nós temos que cuidar enquanto é tempo. As pragas surgem pela mudança do clima. Tá vendo aí? Isso é o teu presidente falando. É o teu presidente falando. As pragas surgem por causa da mudança do clima. Tu é doido, é. Eu acho que a minha obrigação é dizer para todo mundo: o Brasil fará a sua parte. O Brasil cumprirá aquilo que nós prometemos durante a campanha. Até 2030 nós teremos desmatamento zero nesse país. E não vamos fazer uma coisa na marra, não. Já falei para a Marina. Nós temos que chamar todos os prefeitos e governadores que estão dentro da coisa legal e ter uma discussão, compartilhar com eles uma solução. Não queremos ficar xingando o prefeito, mudando o prefeito, não. Nós queremos dizer: olha, se você cuidar direito, se houver menos desmatamento, se houver menos queimada, a sua prefeitura não tem isso. Tá, beleza, entendi, gostei, né? Discurso maravilhoso. Agora só vou te falar um negócio aqui, Lula, presta bem atenção aqui, ó. Olha aqui. Olha essa manchete. Do dia 31/8 de 2022. Hidro de Barcarena, no Pará, também é processada na Europa. Olha aqui. G1, olha aí. Contaminação de rios em Barcarena, no Pará, que afeta 40 mil pessoas, vira processo internacional na Holanda. Isso em 2021, matéria. Nova ação contra a Hidro pede reparos às famílias afetadas pela produção de alumínio no Pará. Após o episódio de 2018, conhecido como Caso Hidro, é a primeira ação por danos causados na Amazônia levado à Corte Europeia. A onda aqui, tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver mais aqui. O caso Hidro teve repercussão internacional depois de despejo de rejeitos tóxicos da refinaria Norte Hidro em Barcarena, no nordeste do Pará, em 2018. À época, as forças das chuvas fez com que as comunidades de Barcarena, no entorno da mineradora, e Vila de Abaetuba fossem inundadas por águas avermelhadas contaminadas com bauxita. Rios e igarapés foram contaminados e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas tiveram a saúde e o modo de vida afetados.
as vítimas foram expostas a resíduos tóxicos do processamento de alumínio que podem causar problemas de saúde, como aumento de incidência de câncer, Alzheimer, doença de pele, problema no estômago e diarreia. Agora fala para mim, por que os governos estaduais e o governo federal não vai tomar providência contra essas empresas? E eu estou falando só da Hidro aqui, fora a Vale, que fez lá em Brumadinho, que fez, e assim você vai. E aí? Cadê? Qual é a ação que o governo vai tomar com relação a isso? O cara precisa ser processado na Europa para poder valer alguma coisa. Tá entendendo? Que é só discurso isso que o Lula tá falando? Tá dando para entender que tudo isso que ele falou aqui ao longo desses 37 minutos que a gente está discorrendo aqui é tudo retórica e que ninguém vai se levantar contra quem manda no mundo, contra as empresas que destroem os outros povos e assim você vai, a não ser que tenhamos um presidente que de fato entenda o Brasil pelo Brasil e não o Brasil para os outros, e sim o Brasil para os brasileiros. Olha, vou dizer um negócio para vocês. Eu estou inclinado de verdade a acreditar na ideia de que é melhor separar o país, bicho. É melhor separar o país. Separa o Sul, o Nordeste parece que já tem uma coisa lá. Faz a Amazônia a mesma coisa. Pega a Amazônia, divide. Quem são os países quem são os estados que compõem a Amazônia? Forma um país, pronto, acabou, divide. Deixa o Brasil ali no centro e acabou-se. Deixa lá São Paulo, Mato Grosso do Sul e assim você vai, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que não são ricos, não sabem se manter. Separa, velho. Deixa que a gente resolva nossos problemas aqui. Deixa que a gente resolva nossas broncas aqui. Entendeu? Agora, a gente tem um cara no governo que saiu do Nordeste pro Sul, viveu a vida no Sul, não sabe como é a vida no Nordeste de novo, muito menos na Amazônia, e acha que pode abrir as pernas para o mundo, da Amazônia para o mundo, da gente para o mundo, para poder fazer com que ele apareça como o cara que tentou promover a paz e a mudança climática no mundo, passou a se chamar agora Lulalândia, porque agora não tem mais desmatamento em lugar nenhum, nem guerra, nem nada. É só na cabeça de petista, que acredita no secretário-geral do PT. Sinceramente. Sabe, eu fico pensando de que maneira essas pessoas elas conseguem olhar uma perspectiva futura para os próprios filhos delas. Sinceramente, eu não consigo entender, mano. Então vai ser, sabe, quem sabe, mais benefício para o povo da sua cidade. Um pouquinho mais de recurso. Quem sabe assim a gente consiga ter todos os prefeitos como aliados para a gente evitar que os chamados bandidos façam e que façam, sabe, as queimadas, as derrubadas que eles fazem todo santo ano. Então, isso é possível acabar. Então, esse compromisso nós assumimos publicamente em 2000 na Copa do Egito. E eu acho que nós temos que repetir esse discurso sempre. Nós agora estamos nascendo um programa de desenvolvimento, e dentro desse programa de desenvolvimento tem a questão da transição energética, transição ecológica, transição climática, transição de tudo que você pode imaginar. E nós queremos apresentar para o mundo. Papo de covarde que tem medo da ditadura do Lula. Separar o Brasil não adianta. Concordo contigo, Paulo. Concordo contigo. Agora, para pensar uma coisa. Tu acha de verdade que o que eu estou fazendo aqui, falando e tal, eu sou covarde? Eu não sou covarde. Só que assim como eu, tem um, tem outro. Tá? Quer dizer, a grande massa, ninguém quer se colocar a cara, a tapa e criticar de verdade aquilo que ele está falando, porque ou não tem conhecimento para poder falar contra um governo, ou não está afim porque está apadrinhado com alguma coisa. Tá entendendo? Então, quer dizer, se tu não conhece da história, Paulo, aqui na Amazônia nós tivemos a cabanagem. A cabanagem foi um movimento pseudo-separatista que não deu certo por causa desse tipo de pensamento que tu tens aí. Né? De que a gente não pode se desvencilhar porque não é o correto. Eu até concordo contigo. Que não seria o mais viável. Mas numa condição onde a gente é sempre tomado na tarraqueta, viu? Porque tu não moras, não sei se tu moras aqui na Amazônia, mas se tu vê que tudo demora a chegar aqui e quando vem são de pessoas que não entendem aquilo que a gente vive, porra, aí fica mais fácil entender porque tu disseste que não é melhor separar. Eu gosto da ideia
de que o Dom Pedro II teria mantido o Brasil do tamanho que é para impedir que o Brasil virasse republiqueta. Eu entendo, eu acho bacana a ideia. Mas a sociedade, ela muda, ela evolui, e aí eu pergunto para ti, até que ponto é necessário ainda o tamanho desse Estado do jeito que está? O tamanho dessa nação? São essas perguntas que têm que ser feitas. São essas perguntas que têm que ser feitas. Como é que chega o recurso no Nordeste? Como é que chega o recurso no Norte? Como é que chega o recurso? Como é que sai o recurso do Sul do Brasil? Eu não posso falar pelo Sul do Brasil, porque eu não sei a realidade deles. Estive lá, conheci lá, mas não vivo a realidade deles. Assim como eles não podem viver a realidade daqui. Tá entendendo? Então, para pensar. A ideia de uma separação da Amazônia é uma ideia que beneficiaria quem? Nós, que temos produção de gado, nós temos produção de peixe, nós temos produção de milho, de soja, e assim você vai. E assim você vai. Entendeu? E a gente ia dar um jeito de se virar aqui. Assim como o Sul ia ter que dar um jeito de se virar lá se ele quisesse. Concordo contigo que uma medida extrema seria essa. Concordo contigo que o Brasil, do tamanho que está bacana, e a gente tem que lutar contra. Mas quem vai fazer isso? Só eu? Talvez só tu, Paulo? Brigando contra esse sistema que é carcomido? Esse sistema que é bruto, que é forte? Não. Um negócio menor, tu consegue fazer algo melhor. Tu vai conseguir mudar o sistema eleitoral do Brasil? Não. Tu vai conseguir mudar o sistema político do Brasil? Não. Vai acontecer uma reforma administrativa no Brasil? Também não. Uma reforma política? Menos. Tá entendendo? Então, essa é a real situação. Agora, quando o cara fala, de fato, que não é a melhor maneira, verdade. Mas qual é a outra maneira? Qual é a outra maneira? É difícil, velho. Eu queria apresentar para mudar o Brasil vai ser assim. O Brasil quer ser assim. E o Brasil está convidando vocês para serem parceiros. Querem participar? Querem fazer investimento? Sejam bem-vindos. É assim que o Brasil vai estar aberto por cima. Obrigado, presidente Lula. Gente, a entrevista está ótima, mas tem que trabalhar. Daqui a pouquinho vai começar o encontro com os presidentes da América do Sul, os países que vieram também participar dessa luta da Amazônia. E, claro, da Prefeitura até o planeta, a importância é enorme. Esse programa você pode ver ao vivo, mas pode ver também nas redes sociais, no Spotify agora também. Quer dizer, tem todas as opções de você poder ouvir as propostas do presidente Lula. Presidente, muito obrigado. Aliás, um recadinho, o programa da semana que vem, na segunda-feira, porque na terça-feira tem a posse do presidente do Paraguai e a agenda lá é muito lotada. Enfim, então a gente vai fazer na segunda-feira. Show, apenas um dado para terminar esse programa. Eu quero que a sociedade brasileira, os especialistas... Justamente, Paulo. Se encaixem nessa luta na questão do clima. É importante que todo mundo que tem interesse fale, escreva, publique alguma coisa, mande mensagem para o governo, sabe? Participe de debate na sua universidade, na sua escola, na sua cidade. Não é um problema só do governo, é um problema da humanidade, daqueles que vivem na floresta e querem compartilhar a floresta com o restante do mundo. A pessoa sabe o seguinte: a Amazônia é o soberano do Brasil. É o território soberano da Bolívia, do Equador, do Peru, da Venezuela, da Colômbia, da Guiana, do Suriname, da Guiana Francesa. Mas o território soberano do Brasil não estará fechado à ciência do mundo inteiro que quiser compartilhar conosco. Pesquisa para a gente conhecer uma riqueza incomensurável que nem nós temos dimensão de como ela é. Esse convite incomensurável. Se você tem alguma ideia, pensa, tem alguma sugestão, não fique com ela para você. Tire da sua cabeça e coloque ela para o mundo discutir. Discutir coisa boa, porque o ódio nós já derrotamos. O fascismo nós já derrotamos. Agora é preciso derrotar as sequelas do fascismo que foi derrotada no golpe. Tá vendo aí? Ele precisa, o Lula precisa, para se manter, isso é característica de ditadura, de ditador, na verdade. Ele precisa chutar no cachorro morto. Aqui, o jogador que, o fake aqui, chamado User, alguma coisa, vem falando aqui ao longo do todo tempo, o Bolsonaro está inelegível, o Bolsonaro já era, o Bolsonaro já era. Acabou com o Bolsonaro. Acabou com o Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro ainda seja até preso. E eu venho falando isso desde o ano passado. Mas é necessário
para esse tipo de perfil, psicológico de ditador, ele manter viva a imagem do inimigo. Manter viva a imagem do fascismo, manter viva a imagem disso, daquilo, isso é traço psicopático às vezes. Então, é necessário para que o traço do ditador esteja cada vez mais em voga à sociedade, que ele fale aos dele quando ele diz: derrotamos o fascismo, derrotamos isso, derrotamos aquilo, chutando cachorro morto. Tá morto, chutou cachorro morto. Então, cara, quando a gente olha e vê que não existe mais discurso para falar sobre isso, porque se ele deixar de falar do Bolsonaro, ele vai falar de quê? Vão começar a cobrar as coisas dele, mas ele sempre volta. Não, porque aconteceu lá atrás, a gente tem que fazer. Não, aconteceu lá atrás. Entende? Então, é traço típico de ditadores. Eu recomendo você assistir um seriado na Netflix chamado Os Ditadores. Procura lá, Os Ditadores da Netflix, tu vai ver. Então, a partir daí é que tu vai entender o que eu estou falando. No mais, foi bom falar com vocês. Foi o que eu vou falar aqui. Então agora é só reconstruir o Tá. Brasil. Só reconstruir o Brasil. Falou que o cara que já foi presidente 2 vezes. Reconstruir o Brasil pensando na qualidade de vida do povo brasileiro e na qualidade de vida da humanidade. Verdade. O cara cortou aí a fornecimento de água lá para o Nordeste. Um abraço e show. Beleza, tá bom. Gente, eu vou ficando por aqui também, tá? Fizemos essa live com o Lula aí. De noite a gente tem mais algumas repercussões para falar sobre como foi o dia de hoje desse encontro da cúpula, ou melhor, dos diálogos da Amazônia aqui em Belém do Pará, tá certo? São 11h58, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra na próxima... mais logo à noite. Tá? Na próxima live, a gente se encontra. Um forte abraço, curta, compartilha, comente aí no YouTube, que a gente vai manter sempre atualizado aqui no YouTube também. Gente, um abraço a todos e